Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Rita? Tudo bem, Geise? Tudo bem, pessoal? Espero que você aí de casa esteja bem também. Hoje nós iremos encontrar solução até na morte, Rita. Nós iremos aprender hoje no estudo que tem uma solução até na morte. Então fica no programa até o final, que nós iremos estudar juntos sobre isso. Isso mesmo, mas antes de começarmos a nossa programação, temos um desafio para lançarmos para vocês. Vocês vão lá no último post do Instagram Elemento 412 e vão compartilhar a sua publicação no seu Stories. Lembrem de marcar o perfil, hein, galera? Isso mesmo, e você concorrerá a um prêmio, certo? Um box de Ellen White, então você não pode perder, tá bom? Continua aí conosco, coloca também o teu pedido de oração no chat, que como nós já vemos falando aqui, nós temos uma equipe, esses jovens são muito chiques. Nós temos uma equipe que está orando pelos seus pedidos, então não deixe de colocar o seu pedido de oração aí no chat. Isso mesmo, lembrem-se também de compartilharem com seus amigos, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Vamos iniciar o nosso culto agora, cantando. Convido você aí de casa agora a cantarmos agora todos juntos o hino Fortes. Não teremos temor ao enfrentar o mal, ao passarmos por lutas, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam, temos Deus, fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Mesmo na escuridão, nos toma pela mão. Quem irá derrotar-nos se nós estivermos com o Senhor? Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Em meio à escuridão, não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, ligados ao Senhor, vitória haverá. Não há ninguém capaz de separar-nos do seu amor, está ao nosso lado. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante
Boa noite a todos. Agora curvemos nossas frontes para falar com nosso Deus. Oremos. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais um sábado que se inicia. Que o Senhor possa estar conosco durante essa programação que vem passando toda essa semana. Que o Senhor fique com todas as pessoas que vai passar a tua mensagem. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Não tinha vontade de estudar a Bíblia, nem ir à igreja. Fiquei muitos anos sem participar de nada da igreja, mas sou adventista desde que tinha 6 anos de idade, praticamente nasci na igreja adventista. O período que eu fiquei assim bem afastada foi uns 13 anos, me sentia bem, trabalhava, ganhava dinheiro, não estava muito preocupada com a igreja, com as coisas de Deus, não me chamava atenção até então. Muitas vezes chegou a passar pela minha cabeça que se Jesus voltasse eu ia me perder e pronto, isso eu tinha convicção. Mas medo mesmo foi mais devastador quando eu fiquei sozinha, que eu me vi sozinha. Eu me vi desamparada, eu me vi longe das coisas de Deus, muito longe. E eu acho que eu fui longe demais. E Deus falou, pare aí que chega, não é mais essa estrada, mude para cá. Nunca pensei em voltar. Só pensei em voltar realmente foi na passagem do ano novo de 2014 para 2015. Todos na praia, reunidos, eu, meu filho, minha filha, nossos amigos. E eu olhava para o céu, olhava para as pessoas em volta, abracei meu filho, desejei feliz ano novo e falei para ele que a nossa vida mudaria muito em 2015. Aconteceu que eu comecei a perceber que tudo aquilo que me envolvia, todas as coisas que haviam acontecido na minha vida, tribulações, mesmo em meio a dinheiro, a festas, a tantas coisas que eu achava importante no tempo, no período, eu comecei a me sentir muito vazia, parecia que algo estava faltando para mim. As coisas pareciam tão escuras que teve momentos que parecia assim que eu pedia tanto e eu não era escutada, que Deus não estava escutando as minhas orações. Eu comecei a buscar na internet pessoas, motivos para ver, para me motivar, para ver o que Deus queria de mim. Eu, em momentos muito atribulados, assim, de angústia, eu busquei o pastor Bulhão e senti que Deus falava através desse homem para mim. Ele falava a multidões, mas naquele momento era para mim que ele dizia. Ele dizia, olha minha filha, volta, você precisa voltar. Só eu posso curar a tua dor. E aquele dia eu tomei uma decisão, porque na verdade no meio desse tumulto todo, eu achava que uma profissão de fé era o suficiente. Mas eu tinha andado e pisado nas leis do Senhor. Cada dia da minha vida eu pisava em uma coisa. E quando o pastor me emergiu e me fez subir novamente, a hora que eu subi parecia que eu estava tão leve que eu tinha deixado tudo para trás. E eu estava começando uma nova vida. Que lá fora não tem coisas incríveis para se fazer? Tem sim. Só que o preço que você paga por tudo isso é muito caro. O vazio, a falta de felicidade, a falta de harmonia no lar, a falta de harmonia com os filhos, a falta de paz no trabalho, o dinheiro que você ganha e parece que nunca dá para nada. Então, quando você está junto com Deus, pode ser menos,
mas você vai ter muito mais. Vale a pena voltar, vale muito a pena. E eu quero pertencer a Jesus, porque eu quero encontrá-lo no céu, eu quero encontrar os meus amigos, meus filhos, os meus parentes, as pessoas que eu estou dando o estudo bíblico. E eu quero sonhar com Jesus, eu quero sonhar os sonhos que Ele tem para mim, eu quero viver aquilo que Ele tem para mim. E eu tenho certeza que Deus tem muita coisa boa para me dar. Boa noite, irmãos. Que nosso Deus possa ser louvado. Onde quer que seja aqui, esconde teus tesouros. Ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou pode escondê-los lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas no giz onde vais, o qual será o caminho? Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e seguirmos aonde Ele indica, não nos perdemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver.
Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é o tesouro. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos iniciar agora o nosso momento de oração. E eu lembro a vocês para colocarem no chat do YouTube os seus pedidos. Estaremos sempre orando por vocês. Mas temos sempre um pedido especial, né? E nessa noite iremos orar pelas famílias, por sua família, por nossa família. E que Deus seja louvado nesse culto. Amém. Convido você agora a se concentrar, a parar um pouco. Nesse momento nós iremos orar. Oremos. Querido e amado Pai, muito obrigado, Pai, pelo esse momento de estarmos aqui conversando com o Senhor. Queremos, Pai, colocar todas as nossas famílias. A família, Pai, nesse momento que está assistindo esse culto, a minha família, os meus parentes. Senhor, colocamos em Tuas mãos, Pai, as nossas famílias. Que o Senhor possa cuidá-las, cuidar de cada uma delas. Proteger, Pai, cada uma dessas famílias. Queremos também, Pai, rogar pelo culto que irá se iniciar, Pai, nesse momento. Que o Senhor possa instruir cada membro aqui convidado para participar da meditação. Continua conosco, Pai. É isto que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, amigos. Uma boa noite. Nós estamos aqui juntos mais uma vez para podermos aprender um pouco sobre o nosso Deus e esse é o momento do estudo da Bíblia. Diferente de como tem acontecido normalmente nas semanas de orações tradicionais, nós decidimos estudar a Bíblia de uma maneira mais dinâmica, onde a gente traz o tema, lê e discute, não é verdade? Cada um traz sua opinião, respostas, perguntas, curiosidades, e você é convidado nesse momento a participar junto conosco. Então, nesse momento, a sua missão, sabe qual é? Não é aumentar o volume do celular, nem da televisão, nem do tablet. Nesse momento, a sua missão é pegar uma Bíblia, tá bom? Se você já está com a sua aí, parabéns. Se você não está, esse é o tempinho de você ir pegar a sua Bíblia, porque não tem como estudar a Bíblia sem Bíblia, tá bom? Nós temos aqui dois convidados maravilhosamente belos, e eles vão se apresentar, e eu gostaria que vocês falassem para o pessoal de casa a felicidade de estar aqui, se estão nervosos, ou se estão tranquilos. E qual a expectativa de vocês para o nosso estudo de hoje? Fiquem à vontade. Meu nome é Letícia, estou menos nervosa do que da primeira vez e muito feliz em estar aqui. Está se acostumando já, né, Letícia? Sim. Meu nome é Gustavo, é uma grande satisfação estar aqui na frente, falando desse Deus maravilhoso. E confesso que não estou nervoso, mas é importante. Rapaz, eu estou sentindo que eu estou mais nervoso que vocês dois. Mas vamos lá, meus amigos. A Semana Jovem ela tem um tema principal, né? Eu acho que vocês já sabem, você de casa já deve ter aprendido o nosso tema principal, que é reencontros. E hoje, eu vou ser bem sincero para vocês. De todos os temas da semana, para mim, o maior reencontro é o de hoje. O estudo que nós iremos abordar hoje vai mostrar um reencontro emocionante e assim, eu não tenho nem palavras. A gente vai tentar descobrir para ver se no final eu trago uma palavra para vocês do quanto maravilhoso foi esse reencontro. O tema de hoje é o túmulo. Aparentemente é um tema sombrio, né, que pode gerar tristeza em você, mas tenho certeza que você vai terminar essa noite tendo paz e a certeza de que Deus está com você. Não é verdade? Pegue sua Bíblia e nós iremos começar a abrir nossa Bíblia agora. Vamos para João. Pegue sua Bíblia
nós iremos para o capítulo 11 do livro de João. Então, o Evangelho de João, eu vou pedir para a Letícia ler para mim, do verso 1 até o verso 6, tá bom? Não se preocupe, a gente vai esperar você encontrar a passagem aí, porque o importante é você participar do estudo e da adoração, não é verdade? Não apenas assista, tá bom? Participe. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, se você quiser fazer um comentário sobre o tema de hoje, digita aí no chat, que a galera vai ler, possa ser que eles passem para a gente alguma pergunta, tá bom? Para mim não, né? Para vocês. Vocês é que são os professores aqui. Eu só apresento a galera. Mas vamos lá, Letícia, por favor. João capítulo 11, nós iremos ler do verso 1 ao 6. Vamos ler. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Letícia, obrigado. E agora eu vou começar a passar para vocês algumas perguntas que eu tenho. Possa ser que você tenha essas mesmas perguntas ou alguma curiosidade. Veja lá. A minha primeira pergunta é o seguinte. Quando você em casa ler todo o capítulo 11 de João, porque a história completa está no capítulo 11. Nós iremos ler mais alguns versos daqui a pouco. Mas quando você ler todo o capítulo 11, nós iremos perceber que todas as vezes que Jesus se refere a Lázaro, ou que as pessoas, quando se referem a Lázaro e Jesus, eles trazem a ideia de que eles são o quê? Amigos. Essa palavra se repete em várias vezes no capítulo. E você não vai encontrar em outros lugares ou com outro personagem essa ideia de amigos. Você encontra com Moisés, você encontra com Abraão, algumas citações de Isaías. Mas a Bíblia compara muito Jesus e Lázaro com a intimidade de 2 amigos. A pergunta é, Gustavo, veja lá. Imagina uma pessoa que você ama muito. E alguém chega para você e diz assim, olha, aquela pessoa está precisando de você urgente. O que é que você faz? Eu vou até ela. Você deixa tudo que está fazendo e vai até a pessoa para poder ajudar, não é isso aí? Com certeza. Só que acontece uma coisa aqui inusitada e curiosa. Eu queria que vocês me ajudassem a entender o porquê disso. No verso 6, Letícia acabou de ler, que Jesus ele recebe a notícia, sabe que Lázaro está extremamente doente, as irmãs estão desesperadas, mas Jesus ainda passa quanto tempo lá? 2 dias. 2 dias. Ou seja, Jesus ele não vai imediatamente, ele fica 2 dias. A pergunta é, a culpa de Lázaro ter morrido foi de Cristo? Não. Não. Mas por que, se Jesus tinha a solução, ele ainda espera 2 dias, em vez de ir lá e curar Lázaro? Por que Jesus esperou tanto tempo? O Célio, é engraçado também, você comentando isso aí, além de Cristo ter demorado 2 dias para ir até lá, é que no verso 4 fala o seguinte, ó, ao receber a notícia de Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Veja que coisa engraçada, pode até ser engraçado mesmo. Veja, Jesus ele percebe que Lázaro é seu amigo e está morto, né? Foram avisar que ele estava morto. E ele fala bem assim, olha, ele não está morto. Ele dormiu, pode-se dizer assim, mas para a glória de Deus. Veja que coisa engraçada. O amigo de Cristo havia morrido e Deus estava feliz porque estava dizendo que era para a glória de Deus. Isso também pode surgir uma certa dúvida na cabeça das pessoas que leem. Mas veja, a cultura judaica acreditava que um morto podia ressuscitar depois de 3 dias. Vê que coisa engraçada. Então, se passasse, por exemplo, alguém poderia ressuscitar até 3 dias. Isso. Isso eles acreditavam. Isso, dessa maneira. Morreu, aí tem 3 dias ainda para dar o ressuscita. Mas se passasse mais de 3 dias, já estava literalmente morto. Isso, morto. Entendi. Então, quando Cristo, porque Cristo não estava na cidade que Lázaro estava, ele estava em outra cidade pregando. Tanto que quando ele falou assim, vamos para a Judéia ter com Lázaro. E quando ele chega lá, é engraçado que ele fala, depois de 3 dias, ele ressuscita Lázaro, mas com uma coisa interessante. Porque ao ressuscitar Lázaro, Cristo estava fazendo um milagre. Porque as pessoas, como eu te disse, acreditavam que o morto poderia ressuscitar até 3 dias. Então ele espera passar esses 3 dias para que a glória de Deus pudesse, em si,
ser glorificada, pode-se dizer dessa maneira. Então, com isso, com a ressurreição de Lázaro, fica claro que após 3 dias, Cristo era Deus. Cristo era o verdadeiro Senhor. Muito bom, Gustavo. Tem um verso que eu acho que confirma isso que tu acabou de falar. O verso 42. O verso Perfeito. 42, quando Cristo ele está orando para depois pedir para Lázaro sair do túmulo, quando ele está falando com Deus, vê o que fala. O verso 42 diz assim, olha. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Isso é Deus Jesus falando para o Pai. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Viu? Ele fala assim, para que creiam que tu me enviaste. Porque se Lázaro tivesse ressuscitado nos 3 dias iniciais, as pessoas não iam acreditar que Deus era Deus, porque já tinha uma crença que a pessoa ainda poderia ressuscitar durante 3 dias. Então, Gustavo, pelo que eu entendi, Jesus ele tem aqui como principal objetivo não ter voltado imediatamente, para que as pessoas pudessem perceber, porque tinha muita gente ali presente que viu Jesus curar cegos, coxos, fazer pessoas que não falavam falar, só que ninguém nunca tinha visto Cristo fazer uma ressurreição, né? Ressuscitar alguém. Então, possivelmente, muitas das pessoas que estavam ali, ou até a própria Maria e Marta, elas acreditavam que Cristo teria poder para fazer qualquer coisa, menos para trazer alguém de volta à vida. Então, você percebe, eu acho muito incrível isso. Eu sou curioso, mas todas as vezes que traz algum participante aqui, eu percebo que nada na Bíblia é em vão. Jesus não faz nada por capricho. Ele sempre faz para ensinar alguma coisa. E o mais engraçado, Célio, é que é o seguinte, quando ele vai chamar, a Marta e Maria vão chamar Cristo, eles vão chamar quando ele está doente, porque eles criam que Cristo poderia curar ele, e não da ressurreição, entendeu? Por isso que, é como você falou perfeitamente, tudo na Bíblia tem um porquê. Muito bom. Agradeço demais aí pela resposta. Agora vamos para a próxima pergunta. Eu queria que Letícia me ajudasse, mas antes de eu fazer a pergunta, eu queria ler com vocês alguns outros versos para me poder fazer a pergunta para você, viu, Letícia? Vamos lá, vamos voltar para João. Eu acabei fechando aqui, deixa eu abrir novamente. João capítulo 11, eu queria ler a partir do verso 11 também. Vamos lá? Eu vou ler até o 14 para você entender a pergunta que eu vou fazer para você, Letícia. O verso 11 diz assim, olha. Isto dizia, isso é Jesus falando com os discípulos. E depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. A pergunta é o seguinte, veja aqui. Jesus ele faz uma comparação que para os discípulos era uma comparação que eles nunca tinham ouvido, né? E eles ficam sem entender nada. Então Lázaro morreu, só que Jesus olha para os discípulos assim, ó, relaxa aí, ele está dormindo. Aí os discípulos disseram, não, se está dormindo, não morreu. E eles ficam felizes novamente. Aí Jesus vai lá e diz assim, não, eles morreram, ele morreu. Aí na cabeça dos discípulos acho que ficou uma loucura, né? Acho que eles não entenderam nada. Mas a pergunta para você poder explicar, Letícia, para a gente, o que Jesus estava querendo explicar é o seguinte. Por que Cristo compara a morte a um sono? Essa pergunta é bem engraçada, Célio. E no contexto de João chega a ser até cômico, né? Jesus, não, ele morreu. Não, não morreu. Mas morreu sim. Você fica, oi? Mas a gente percebe que essa comparação, ela é muito comum ao longo da história bíblica. Não foi a primeira vez que apareceu na Bíblia um relato de uma comparação entre a morte e um sono. E eu queria que agora a gente fizesse a leitura de alguns versos que vão esclarecer para a gente outros contextos em que essa comparação foi utilizada e a partir disso a gente vai chegar a uma conclusão. Então você está querendo falar que Jesus não foi o primeiro a usar essa comparação de que a morte é um sono? Não foi. Então vai lá. Vamos lá. A primeira leitura que eu queria que a gente fizesse está no livro de Daniel. E nós vamos abrir o capítulo 12 e o verso 2. Daniel 12, 2. Pode ler, viu, Letícia? Nesse versinho, a gente encontra o seguinte. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno.
dormem no pó da terra. Essa é uma expressão que na Bíblia frequentemente é usada para significar morte. Eles estão mortos, eles estão enterrados. E, mais uma vez, qual seria a necessidade de ressuscitar uma pessoa que dorme? Ou seja, mais uma vez, a gente está vendo na Bíblia essa comparação entre dormir e, de fato, a morte. E eu queria agora fechar com mais um versinho para a gente ampliar ainda mais essa compreensão. O segundo versinho que eu queria que a gente lesse está em 1 Tessalonicenses 4. E no capítulo 4, nós vamos ler dos versos 14 até o 16. Eu posso ler? Pode. Pode? Vamos lá. Acompanhe comigo aí a partir do verso 14. Diz assim, olha. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, mais uma vez, Paulo estava falando para a igreja, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos que dormem. Como assim dormem? Com relação àqueles que estão mortos. Muitas pessoas estavam se angustiando nessa situação. Seus queridos morriam e essas pessoas ficavam sem esperança. Então Paulo fala para elas, olha só, essas pessoas que dormem, essas pessoas que estão mortas, elas vão ressuscitar. Então a gente vê essa comparação por quê? Do mesmo jeito que uma pessoa que se deita na sua cama, dorme por 6 ou 8 horas e levanta no dia seguinte, aqueles que morrem em Cristo passam um tempo nesse estado de inconsciência, mas eles vão sim, depois de um tempo, recuperar a sua vida por meio da ressurreição. E uma coisa interessante, porque Cristo ele é muito didático, né? Porque a morte é algo extremamente complexo. Nós temos curiosidade de saber o que acontece quando a gente morre. E Cristo explica isso na nossa linguagem, cara. Eu acho muito legal isso. Veja lá. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu acho que todo mundo já passou por isso. Quando você dorme um pouquinho tarde, você está muito cansado, e você sabe que tem que acordar cedo naquele dia, aí você dorme ali em média umas 5, 6 horas. Quando você pega no sono, que acorda na hora que o despertador desperta, parece que você dormiu 10 minutos, não é verdade? Você fica não tem condição um negócio desse. Já se passaram 5 horas, não sei se vocês já passaram por isso. Mas a ideia de Jesus é o seguinte, quando a gente dorme, a gente não tem noção das coisas. Tem uns que são sonâmbulos, mas nem eles sabem o que acontece. O que está acontecendo, né? Eles não sabem. Então, cara, isso é muito, assim, incrivelmente simples. Eu acho muito incrível a forma como Cristo ensina as coisas. Então, pelo que você explicou, Letícia, usando a Bíblia, eu lembro até de um personagem também, que é Estevão. Em Atos 7, o verso 60, Estevão diz assim, Pai, a ti entrego o meu espírito. E naquele momento, a Bíblia diz que ele adormeceu. Eu acho que não tem, assim, uma forma mais simples de explicar. Então, Letícia, veja lá. A gente não estava programado para fazer essa pergunta, mas eu vou passar para vocês desse mesmo jeito. Veja lá. Muitos irmãos nossos, amigos, eu acho que vocês já ouviram, eles acreditam que quando você morre, se você for uma pessoa boa, né, uma pessoa honesta, verdadeira, humilde, você vai para o céu. Já, muitas vezes em funeral, eu escuto pessoas consolando outros, dizendo assim, não se preocupe. Ele foi para um lugar melhor. Ele foi para um lugar melhor, não é verdade? E ele está olhando por nós, né? Ouvi muitas pessoas assim. E se uma pessoa for muito ruim, né, que a gente chama de alma cebosa, né, a galera chama de alma cebosa, a pessoa vai para o inferno, né, que é um lugar que as pessoas dizem que é um lugar de tormento eterno. Só que aqui Jesus, ele quebra essa ideia, ele diz assim, cara, isso não existe. Quando você morre, você não vai nem para o céu, nem para o inferno. Você apenas dorme. Essa é a ideia mesmo? Ou Cristo está ensinando uma coisa diferente aqui? Como é que é isso aí? Eu acho que seria muito engraçado se a pessoa morresse para o céu. E Cristo seria ao mesmo tempo uma pessoa não justa. Por quê? Veja bem, se a pessoa quando morresse fosse direto para o céu, eu acho que seria uma coisa muito chata com Lázaro. Porque Lázaro era uma pessoa boa, Lázaro vivia com Cristo, então Lázaro é uma pessoa que poderia, assim, aquele é um concorrente para estar no céu. Então, digamos que Lázaro foi para o céu. Fantástico.
já está na vida boa, porque aqui na terra a gente sabe que é só coisa ruim. É só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. Aí Cristo vai lá e faz, Lázaro, vem para fora. Aí Jesus tira Lázaro do céu para Coitado. sofrer de novo aqui na terra. Veja como Deus ele seria muito, não muito misericordioso, pode dizer assim. Porque tira Lázaro do canto bom para voltar para sofrer aqui de novo. Aí Lázaro, pô, Jesus, de novo. E assim, eu fico imaginando aqui uma coisa. Cara, se quando eu e você nós morremos, nós vamos para o céu, isso não deveria gerar nas pessoas que vão ficar aqui tristeza. Uma tristeza, porque foi para um canto melhor. Não é verdade? Não sei se em casa você já parou para pensar nisso, meu amigo. Não sei se você aprendeu dessa maneira, de que quando morre vai para o céu, para o inferno, mas a Bíblia ela não fala sobre isso. Isso seria bom, você não acreditar na gente aqui. Seria bom você estudar, né? Pesquise, tente encontrar a verdade. Mas eu vejo tanta tristeza no funeral, tanta angústia, agonia. Aquelas pessoas que são mais próximas, tem algumas que desmaiam de tanto sofrimento, dor. Então, se aquela pessoa que morreu era uma pessoa tão boa, os familiares deveriam estar felizes, porque ele não está no céu, mas a gente percebe que não é esse o sentimento. E eu vou falar uma coisa aqui de todo meu coração para você. Eu sou uma pessoa jovem, né? Eu não passei por muita coisa na minha vida ainda não. Mas meu pai me conta a história de vida dele, e meu pai sofreu um bocado. Então eu fico pensando aqui, cara, se quando eu morrer eu vou para o céu, então não vale a pena viver aqui. Era melhor morrer jovem. Está entendendo? Porque eu sei que eu vou sofrer um bocado ainda, né? Vou passar por muitas alegrias, mas vou sofrer bastante. Então, qual é o sentido de eu estar aqui ainda se tem um lugar melhor me esperando? Vem, meu amigo, pense um pouquinho. Seja uma pessoa que não parta para aquilo que te ensinaram, mas tente pensar com sua própria cabeça agora. Outra série, seria engraçado também, porque Cristo fala que vai voltar outra vez para nos buscar. Então, qual seria a finalidade de Cristo voltar se quando nós morrêssemos nós vamos para o céu? Era só esperar todo mundo morrer e tá só esperar chegar lá. É verdade. A volta de Jesus não faz sentido, não é isso? E veja, essa ideia de que quando você morre, você dorme, não é apenas nós que temos essa ideia aqui. A Bíblia, veja, uma coisa que eu acho muito interessante é que a própria Marta, ela tinha essa ideia. Veja aí, João 11, veja o verso 23. Eu queria ler com vocês aqui de uma forma bem rapidinha. O verso 23 diz assim, olha, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Então Jesus fala para Marta, olha, ele vai ressuscitar. Só que Marta não entende, e ela responde do jeito que ela achava que era. Ela diz assim, olha, no verso 24, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, não, eu pulei, não foi? Isso. Verso 24, perdão. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então vê que coisa interessante. Até Marta, que estava sofrendo com aquela dor, ela sabia que Lázaro não estava no céu. Ela sabia que Lázaro ia um dia ressuscitar quando Jesus voltasse. Só que Jesus não estava falando dessa ressurreição. Jesus disse assim, rapaz, olha, seu irmão vai ser uma exceção. Eu vou ressuscitar ele hoje. Então veja, meus amigos, se você ler a história, você percebe que não existe morte, céu e inferno. Morte e sono. Quando Jesus voltar, é que ele vai dar a recompensa a cada um. Letícia, você ia comentar alguma coisa? Eu só acho que vale a pena a gente fazer a leitura de um versinho. Eu queria sugerir bem rápido a leitura de Eclesiastes 9 e o verso 10, que esclarece pra gente muita coisa com relação a o que acontece quando as pessoas morrem. Eclesiastes 9, capítulo 10. 9 e o verso 10. Isso. É o estado da morte, né? Aqui? Exatamente. Tá bom. Vai para o céu, vai para o inferno. O que vai acontecer com essa pessoa? Vamos ver. E lembrando que a gente pede para você usar a sua Bíblia, porque todos os argumentos aqui é apenas a Bíblia. Não existe outro livro, não existe o que eu acho, não. Aqui é a Bíblia. Então, se nós lemos na Bíblia de uma maneira, mas as pessoas interpretam de outra, aí, na verdade, não é a Bíblia, é a opinião delas. Mas olhe aí na sua Bíblia. Vamos lá, Letícia. Eclesiastes 9:10 fala o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nossa, vai ficar no céu tocando harpa com Jesus, caminhando nas nuvens, vai para o inferno pagar os pecados. Não vai. Não há obra. É um estado de inconsciência total, como um sono, de fato. Eu acho muito interessante isso que Letícia acabou de falar e de citar em Eclesiastes 9:10, porque deixa bem claro aí
que, cara, tudo que ele fala aqui é o que eu sinto quando eu estou dormindo. Eu não tenho conhecimento, eu não faço nada, eu fico lá paradão. E tem gente que tem um som tão pesado, meu amigo, que você pode botar a filarmônica para tocar na rua, que ele não acorda não. Eu. Aí, Uma banda do lado. Ei, mas vamos continuar, né? A direção aqui diz que a gente está atrasado, viu? Veja lá, a próxima pergunta é o seguinte. No verso 35, João, capítulo 11, a base do nosso estudo é João, capítulo 11. O verso 35 é o menor verso da Bíblia. E esse verso diz assim, olha, Jesus chorou. Veja lá, Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. É uma pergunta bem simples. Poucas vezes na Bíblia, a Bíblia fala que Jesus chorou. Eu lembro aqui de umas 3. Poucas vezes. A pergunta é, esse choro de Cristo aqui, no relato de João 11:35, esse choro, Cristo quer transmitir o quê? Como lição para mim e para você. Porque quando Jesus vê aquele monte de pessoas chorando, diante da morte de alguém, ele chora. O que é que Cristo estava querendo passar? Por que ele ficou tão triste assim? Tenta me explicar aí. Eu vejo que esse verso, apesar de ser pequeno, ele tem uma grandiosa lição para nos dar. Porque imagina você ver o rei do universo chorando, sério. Eu acho isso muito forte, sabia? Isso é algo muito extremo. Porque assim, apesar de Cristo ser Deus, ele estava aqui como ser humano e ele sentia as coisas como nós humanos sentíamos. E Lázaro era o seu amigo, sério. Mesmo ele sabendo que tinha poder para ressuscitar, ele sentiu a falta de Lázaro. Ele sentiu a falta de um amigo. Então, Cristo chora. Mas ele não chora apenas por tristeza. Ele chora porque ele sabia que algo maior tem para após o choro, pode ser assim, o choro final. Eu queria convidar que vocês pudessem abrir as Bíblias, as vossas Bíblias, lá em Mateus, o capítulo é o 23, Mateus 23, e o verso é o 37. Pode ler. Posso ler? Pode ler. Diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vocês não o quisestes. Veja, esse verso, você lê assim por alto, ele é um verso um pouco complicado de se entender. Mas veja, Cristo estava tentando ajudar os profetas e o pessoal ia lá e matava. Esquartejava, fazia com que eles sofressem. E era a salvação de Cristo naquele momento. Cristo tentava juntar as pessoas e as pessoas não quiseram. Era como se as pessoas estivessem mortas sendo vivas. E eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer. É quando a nossa fé morre e a gente continua achando que está vivo. Porque Cristo é o verdadeiro sentido da vida. Então, Cristo, quando Lázaro morreu, ele chorou pela tristeza, mas também ele chorou porque tinha alegria da ressurreição de Lázaro. E naquele momento, ele também pensou nas pessoas que estavam mortas, mas vivas. Então, por isso que Cristo também chora naquele momento. Muito bom. Então, pelo que você tentou nos explicar agora aqui, Gustavo, o que eu entendi é que Jesus ele chora por 2 motivos. O primeiro motivo é porque a morte ela causa separação. E Jesus percebeu no olhar daquelas pessoas o quanto a morte gera dor no coração humano. E foi uma coisa que ele não criou, foi a morte. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que você falou pra gente que tinha muitas pessoas vivas ali, mas que estavam tão mortas como Lázaro, ou seja, viviam uma vida sem propósito, sem identidade, uma vida vazia. Então Jesus olha e diz assim: vocês acham que vocês são diferentes de Lázaro, mas vocês são iguais a ele. Porém, vocês têm a oportunidade de aceitar uma nova chance, mas não querem, ou seja, vocês são piores. Tu ia falar? Meus amigos, vamos para a nossa última pergunta, certo? A direção está fazendo pressão demais hoje. Eu queria que vocês voltassem lá para João capítulo 11, e eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Para que eu possa fazer essa pergunta, eu vou ler alguns versos para vocês entenderem a pergunta, tá bom? O primeiro verso que eu quero ler com vocês é o verso 11, João 11:11. E o verso 11 diz assim, olha: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Veja o verso 23 agora. O verso 23 diz assim, olha. Verso 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Veja agora o verso 25. 25 diz assim, olha:
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? E agora o verso 39. O verso 39 diz assim: Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Veja lá, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, é a última pergunta da noite. Você percebe uma coisa em comum nesses todos esses versos. É Jesus insistindo em explicar para as pessoas de que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Então Jesus diz assim: ele dorme, eu sou a ressurreição. Se você crer, ele vai ressuscitar, não vai morrer eternamente. Então Jesus, num relato todinho, ele fica batendo naquela tecla. A morte não é o fim, a morte não é o fim. A pergunta é: por que Jesus insiste tanto em mostrar para mim, para você, para todo mundo que está em casa e para aquelas pessoas do tempo dele, de que a morte não é o fim? Por que Jesus insiste tanto? O motivo desse aparente repeteco na fala de Jesus acontece por um motivo. Quando Jesus se encontra naquela situação, ele percebe que bem mais difícil do que remover a pedra do túmulo de Lázaro, ou bem mais difícil do que ressuscitar um homem, é mudar o coração daquelas pessoas que estavam ali. Aquelas pessoas que tinham um coração endurecido, que já tinham a sua fé fria há muito tempo. Pessoas que não criam na possibilidade de uma vida eterna. Então, nesse momento, a fala de Jesus se mostra repetitiva porque ele quer mostrar uma coisa que está lá em Lucas, no capítulo 20, o verso 38. Eu vou ler rapidinho por conta do nosso tempo. Lucas 20, 38. Nós encontramos o seguinte: Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Ou seja, Jesus queria mostrar isso naquele momento. Eu sou um Deus de vivos, eu não sou um Deus de mortos. Vocês não creem que vai haver uma vida eterna? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso conceder a vocês vida eterna. Então, bem mais do que ressuscitar Lázaro, Jesus queria tocar e transformar o coração daquelas pessoas que estavam ali. E o nosso hoje, né? Porque veja, se eu e você, nós temos apenas, se a nossa esperança se resume a apenas 70 anos, 80 anos nessa terra, cara, nós somos os mais infelizes. Porque veja, você passa uma vida inteira tentando fazer o seu melhor, seguindo esse Deus que te amou. E ele te dá apenas 80 anos, 70 anos de vida. No máximo 90. No ali. máximo. E quando chega a 90, você é aquela vida arrastada, tá entendendo? Tem pessoas que não têm nem prazer doença, em viver né? mais com 90 anos, 100 anos. Então, isso que Letícia falou, isso é muito forte, porque nós percebemos que só existe um sentido para a gente viver essa vida porque existe algo melhor. Isso é que nos motiva. Porque eu nunca perdi alguém assim tão próximo, mas eu creio que pessoas que estão assistindo perderam. Então, quando você perde alguém que você era a pessoa que você mais amava, a pergunta é: qual o sentido de viver? E Letícia acabou de explicar para a gente. É porque Jesus voltará. E ele vai trazer essas pessoas de volta. E a gente tem que estar pronto para ter um reencontro. Não é verdade? Tu ia falar, Gustavo? É só para poder termos a certeza que nós não fomos criados para morrer. Quando Cristo ele fez o nosso plano inicial, não havia espaço para a morte. Por isso que nós sofremos tanto, sério, nós sentimos tanta saudade. Porque nós não fomos criados para isso. Infelizmente, por meio do pecado, perdemos pessoas a quem amamos, mas é como você falou, há um propósito, há um porquê. Deus, ele morreu por nós na cruz para poder nos ressuscitar. E para que um dia nós possamos ter a vida eterna e jamais sofrer. Essa é a promessa. E eu tenho a certeza de que Cristo, um dia quando voltar, tudo isso vai acabar. Amém. Meus amigos, infelizmente, nós chegamos ao final. Na verdade, a gente estourou o tempo aqui. Vocês conversam demais, viu? Ah, rapaz. Mas foi muito bom. Hoje nós aprendemos sobre algo que nos motiva a viver todos os dias, né? Que é um dia a gente reencontrar essas pessoas que um dia já se foram. Veja lá. Gustavo falou uma coisa interessante aqui, porque centenas de pessoas morrem todos os dias. Eu e você, nós sabemos que uma das maiores verdades é que nós iremos morrer um dia. A pergunta é: por que a gente nunca se acostuma? Mesmo aquela pessoa que está muito doente, o médico disse: ela só tem 1 semana de vida. Quando é um parente seu, quando morre, mesmo você sabendo que ela iria morrer, você fica desesperado. A pergunta é: por quê? Gustavo respondeu.
Já disse que Deus ele nos criou a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 27. Então nós fomos feitos com a mesma essência que Deus é, eternos. Eclesiastes 3:10, na verdade o 11, fala que eu e você, nós fomos criados e Deus colocou dentro de mim e de você uma coisa chamada eternidade. Sabe por que você não gosta de funeral? Sabe por que você não gosta de cemitério? Sabe por que quando você passa na rua e vê alguém que morreu ali, você fica triste? Porque eu e você, nós não fomos feitos para isso. E nós temos esse gostinho dentro de nós ainda. Não temos a plenitude, mas temos apenas um gostinho. Só que quando Jesus voltar, ele ressuscitar aqueles que morreram, e os vivos forem transformados, e ele nos levar para o céu, Apocalipse 21:4 diz assim, olha, lá a morte já não mais existirá. Lágrima, luto, pranto e dor não mais haverá. Existe um lugar melhor para mim e para você. Existe uma esperança. Acredite nesse Deus, confie nele. Mas acima de tudo, não seja uma pessoa morta, viva, mas viva a vida que ele deseja para você. Isso é o que Deus está clamando ao seu coração nessa noite. Nesse momento nós iremos ouvir uma música. Preste atenção nesse louvor e diga, Senhor, eu quero viver a tua vida. Deus te abençoe. Nem toda a razão humana pode entender este ser. É como explicar ao surdo o som de uma sintonia. Tentar achar Deus em teoria, decifrá-lo sem conhecer. É como explicar o azul a quem nunca enxergou. Deus é bem maior que a minha mente pode compreender. O finito e impossível não impede seu poder. Nele vou confiar, mesmo sem eu entender, pois eu sei, Deus está ali. Eu posso sim fazer meus planos, mas a resposta vem do Senhor. Deus tão grande está a me guiar. Seu caminho vou aceitar. Deus é bem maior que a minha mente pode compreender. O finito e impossível não impedem seu poder. Nele vou confiar, mesmo sem eu entender, pois eu sei. Deus está além. Deus está além das minhas angústias,
Deus está além dos meus temores. Deus está além das minhas lutas. Deus está além das minhas dores. Deus está além do meu futuro. Deus está além deste meu mundo. Deus está além do que eu enxergo. Deus está além do que eu peço. Deus é bem maior que a minha mente pode compreender. O finito e impossível não impedem seu poder. Nele vou confiar, mesmo sem eu entender, pois eu sei. Deus está além. Deus está além. Em um momento do nosso relato de hoje, Marta chega para Jesus e diz assim: Senhor, não abre o túmulo. Está cheirando mal, tem cheiro de morte. Jesus olha para ela e diz assim: filha, calma, apenas creia. Quando Lázaro ele sai, você vai perceber que não tem mais ninguém reclamando o cheiro ruim. Você vai perceber apenas uma coisa. Aquele túmulo que todos achavam que cheirava a morte, naquele momento o cheiro era um cheiro de vida. Sabe, Deus, Ele é o único que pode pegar a sua vida e dar propósito para ela. Te dar uma identidade, mostrar para você que a sua vida, ela tem que ser uma vida em abundância. O maior milagre de Jesus não foi ressuscitar Lázaro. O maior milagre de Jesus é dar vida a pessoas que estão vivas, mas que vivem de uma maneira sem sentido. Você é essa pessoa? Eu não sei, eu não te conheço. Você também não me conhece, mas uma coisa eu sei. O nosso Deus conhece todas as nossas vidas. E nesse momento você vai dizer para Ele: Senhor, eu não sei, mas eu acho que minha vida está sem sentido. Eu não estou sentindo que eu tenho uma vida boa. E eu preciso de Ti. Fala isso para Ele, bem simples. Vamos lá? Feche seus olhos e vamos falar com esse Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos encontrou. Mais uma vez o Senhor bateu forte no nosso coração. E o Senhor disse: filho, eu quero te dar vida. Senhor, muitas vezes nós temos andado longe da Tua presença. E quanto mais longe da fonte de vida, nós nos sentimos mortos. Pessoas que estão bem fisicamente, mas não têm sentido. Deus eterno, nesse momento, de uma maneira sincera e simples, Senhor, nos dá a Tua vida, a vida em abundância. Faz com que a gente sinta prazer em viver. Faz com que a gente acorde qualquer dia da semana e sinta vontade de poder Te representar nesse mundo tão difícil. Nos dá a Tua paz em um momento tão difícil, Senhor. Cuida de cada filho Teu. Por favor, nos ouve. Faz com que a nossa vida ela seja completa. Te pedimos, por favor, em nome de Jesus. Amém. Pois é, pessoal, chegamos ao nosso fim da programação. Como foi bom ter você aqui conosco. Nesse momento, venho te lembrar sobre os desafios, hein? Cumpram todos lá, e o dessa noite é compartilhar o último post no Instagram, na sua história, né, do Instagram, e lembrar de marcar o perfil do Elemento 412. Isso. O nosso post ele vai falar sobre esperança, né? E que bom que hoje nós aprendemos, né, nessa meditação, que Deus ele nos dá esperança, que apesar do pecado, da morte, nós teremos ainda uma promessa, e já é um spoiler sobre o tema de amanhã que você não pode perder. Nós estaremos aqui esperando por você, no mesmo horário, no mesmo canal. Até amanhã.